Bom dia! Hoje nós estamos aqui com Paloma Souza, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dos pais, o papel do pai, como esse papel tem mudado ao longo do tempo. E aí nós contamos também com a participação simbólica de alguns pais da nossa escola que estão aqui representados através das bexigas, com a palavra do pai, porque bexiga traz alegria, traz contentamento, traz festa. Bom dia, Paloma. Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai dialogar um pouquinho a respeito do papel do pai. Então, como a gente sabe, é importante olhar para as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, né? Ao longo das décadas. Qual é o papel do pai na família? Como é que as crianças hoje veem a figura paterna? E hoje, atualmente, como é que você vê a mudança, a diferença nesse papel na atualidade? Sim. Vamos falar lá da família tradicional primeiro, para a gente entender como é que essa mudança ela foi acontecendo. Né? A família tradicional ela era aquela família formada pelo homem que provê, o homem que é responsável pelas finanças, o homem que é responsável para impor limites, que tem um papel muito engessado. E uma mulher que cuida, uma mulher que é mãe e que é responsável pelos cuidados do lar, dos filhos, né? Um pai que sai de casa para trabalhar, então ele não tem um contato, um tempo maior com esse filho. E a gente vem dessa família tradicional, né? Em que inclusive o homem ele era aceito socialmente que ele fosse mais distante afetivamente dessa criança e desse filho. Então era algo que não só era comum, era natural, era visto com naturalidade, como às vezes era incentivado. Então o homem ele não ficava com o papel do afeto. Esse era o papel da mãe. E aí a gente vai para uma cultura em que existe uma diferença nos gêneros, né? Quando a gente educa diferente o menino da menina. Então, essa família tradicional, ela é essa família de décadas atrás. À medida que o movimento da mulher sair de casa começa a acontecer, um movimento de divisão de tarefas dentro da casa, de divisão de tarefas no cuidado com os filhos, ele vai acontecendo, esse pai ele começa a se reinventar. É muito importante a gente falar que que esse modelo tradicional ele não é abandonado, ele não é extinto, ele vai se reinventando. Então, a gente se reinventa a partir desse modelo. Então, ele está aqui, ele está enraizado. Muitas vezes a nossa família, nosso referencial de família é esse referencial tradicional. Muitas vezes na minha casa o meu pai era aquele pai de prover, era aquele pai, a educação que ele, quando ele entrava na educação infantil, ele entrava para pôr limites, ele entrava para ser rígido, ele entrava para ser aquela pessoa que está ali para ensinar algo sobre como ser homem, por exemplo, mas não para dar afeto, para dar amor. É interessante. E assim, como você mesmo falou, essas mudanças elas foram acontecendo ao longo do tempo. Sim. Mas aí a gente tem uma dúvida, né? Você dentro da psicologia, você que faz vários atendimentos a homens, a mães que são pais, né? Os avós que também são pais. Como é, Paloma, que os pais, eles se enxergam, o homem se enxerga neste papel atualmente? É interessante que eu falei dessa mudança com relação à mulher sair e você já trouxe essa questão dos novos formatos. A gente tem essa mudança também nas últimas décadas, né? A família ela vai deixando de ser pai, mãe e filhos. Ela vai se reconstruindo e se reinventando. E lógico, enquanto integrantes da família, a gente precisa reconstruir os papéis também dentro dela. E aí o homem, ele começa a se enxergar no lugar de ser cobrado a dividir tarefas, a ser cobrado às vezes até a dar mais afeto, a dar mais atenção, mas ele não foi educado para isso. E aí eu vou para a educação infantil, tá? Eu vou falar da minha educação um pouco, porque eu acho que eu sou mulher e eu ouvi muitas vezes em casa a seguinte frase, quando eu estava brincando de boneca ou quando eu estava cuidando dos primos: vai ser uma boa mãe. Isso era, quando eu ouvia isso, eu ouvia como algo de um elogio, como algo bom, algo que estava sendo reforçado em mim. Mas eu não ouvia que meu irmão ia ser um bom pai. Porque a gente não ensina. A gente ensina a menina a ser mãe. A gente ensina a menina a cuidar da boneca. A boneca fala mamãe, mas a boneca não fala papai. A gente está inserido numa cultura em que as meninas são ensinadas a serem mães
E os homens não são ensinados a serem pais, os meninos não são ensinados a serem pais. Quando você for pai, é muito raro, e aí, claro, né, para toda regra, há sempre exceções. Com certeza tem famílias em que isso acontece de uma forma diferente, mas não é o padrão. Eu acho que o padrão é que essa sociedade mais patriarcal, mais machista, ela vá refletindo esses pensamentos ainda, né? Apesar do homem ser mais cobrado a ser inserido nessa família, ele ainda é educado para ser o forte, para ser o que não chora, para ser o que não sente. E eu vejo isso muito na clínica. Quando eu atendo homens, por exemplo, é muito comum que eles cheguem com um discurso de eu não quero sentir isso. Eu estou sendo fraco. Eu não gosto de sentir isso, mas é porque ele não foi ensinado que isso é natural. Isso é natural para a mulher. Que é sexo frágil, né? E aí frágil vamos colocar várias aspas. Então a gente está numa cultura em que a gente ainda educa diferente o menino da menina. Então como é que a gente vai chegar lá na frente e dizer assim, os papéis de pai e mãe, eles são importantes de serem iguais. O pai, ele também dá amor, o pai, ele também dá limite, a mãe também dá amor, a mãe também dá limite, cada um do seu jeito. E aí eu exijo, digamos assim, um papel igual, mas eu não ensinei para que eles fossem iguais. Eu ensinei diferente. Um homem, e aí tem um autor que eu gosto muito, assim, vou citar ele, que é Marcos Pianges. Ele fala muito sobre paternidade. Ele é publicitário, né, e ele começou a escrever textos sobre ser pai, quando ele foi pai, né, quando ele teve a sua primeira filha. Esses textos começaram a ser publicados em jornais, como artigos, e aí algum dia uma editora viu aquilo e falou a ele, poxa, vamos fazer um livro? E aí ele disse, ninguém vai comprar. A gente tem muitos livros falando sobre ser mãe, mas ninguém vai comprar um livro sobre ser pai. Não é algo que a gente fala na sociedade. E esse livro vendeu 300 mil cópias. Esse livro foi publicado em outros idiomas. Ele foi para outros países falar sobre o livro. E o interessante, que ele é filho de mãe solteira. E hoje no Brasil a gente tem 11 milhões. Segundo o censo de 2010, a gente tem 11 milhões de mães solteiras. Né? Uma pesquisa mais recente de 2015 já traz um número próximo de 20 milhões de mães solteiras. E às vezes a gente acha que por não ter esse referencial de pai, ele não podia ser pai. Mas olha que legal, a mãe educou ele para ser pai. E a mãe sempre disse para ele, você não é o seu pai. E você não precisa ser o que seu pai foi para você. Que foi não estar ali, que foi não estar presente. E quando ela engravidou, ele disse que não estava preparado para ser pai. E aí ele traz uma frase, eu até trouxe para poder ler, que no início do livro, no primeiro capítulo, ele fala assim, eu não sei como é ter um pai, mas eu sei como é ser um pai. E é a melhor coisa do mundo. Tenho certeza que você concorda, mãe. E a referência dele não foi o pai, foi a mãe. Mas foi uma mãe que se desprendeu desses conceitos arcaicos, digamos assim, desses conceitos mais tradicionais e educou ele para ser pai. Educou ele para dar amor, para receber amor e para passar amor. E aí gera um turbilhão de emoções. Sim. Né? E dentro desse turbilhão de emoções, o pai, o papel do pai, como ele é importante na vida da criança. Seja por uma mãe, sim, por um avô, por uma avó, por um padrinho, sim, por um amigo próximo, pelo próprio pai biológico também, sim, e os pais de coração, que adotam as crianças. Sim. Mas assim, diante de todo esse contexto, Paloma, como é possível para o pai criar um vínculo com seu filho? O pai, que eu estou me referindo à figura paterna, sim, masculina, sim, que não deu tanta importância a essa troca de afeto. Sim. Aquele pai que sempre disse assim, homem não chora. Sim. Como é possível criar esse vínculo? Eu não sei nem se ele não deu importância ou se ele não foi ensinado. Que foi educado para isso, né? E aí esse pai, ele escuta o tempo inteiro que a mãe já tem um vínculo desde a gestação. O vínculo é construído antes dessa criança nascer, né? E às vezes o pai, ele se vê sem espaço naquela relação. A mãe amamenta. Se a gente for olhar para uma questão até da nossa cultura, vamos falar de legislação, a mãe tem uma licença maternidade de 4 meses. Você sabe quanto é a licença paternidade? 5 dias. Porque o pai, nesses 5 dias, o que é que ele faz?
Ele vai incluir no plano de saúde, ele vai registrar essa criança, ele vai fazer a parte burocrática. E só 5 dias está o suficiente. Eu não preciso vincular esse pai a essa criança. A mãe vai cuidar. E vínculo é cuidado. Vínculo vem de conexão. Vínculo não vem do papel. Não é porque é mãe que vai ter maior vínculo. Se ela é a mãe e tem a maior função de cuidado e tem a maior conexão, sim, ela vai ter o maior vínculo. Mas não porque ela é mãe. Pela conexão que ela está estabelecendo com esse filho. Então, o pai pode se conectar? Sim. Ele pode criar conexão e essa conexão vai criar vínculo. E aí, já, assim, não tem uma receita. Eu sempre falo isso de forma muito geral quando eu falo de seres humanos. A gente não tem receita. A gente não tem um manual. Né? A gente compra um aparelho eletrônico, vem um manual. Um livrinho assim grosso, às vezes até dizendo como é que usa. Mas quando a mulher está grávida e você vai ser pai, nasce só o filho. Cadê o manual? Não vem. Não tem manual. E não tem manual porque não tem como a gente estabelecer regras fixas. Cada criança vai ser de um jeito. Cada criança vai precisar de um cuidado. Cada família vai funcionar de um jeito. Apesar de não ter manual, tem um monte de gente dizendo o que fazer. Não faz isso, faz aquilo. Isso é melhor, não. Isso é ruim, isso não é bom. E eu vou ficando sem saber qual é o meu lugar ali. E aí tem muita gente que diz, não, isso é papel da mãe. Por que você está aqui? Vou trazer de novo o livro que eu citei, né? Que é O Papai e a Copa, de Marcos Pianges. Ele traz uma cena em que ele vai para o shopping com as filhas passear, e aí ele encontra um amigo, e o amigo olha para ele e diz, ih, tá de babá hoje. E aí ele fala, não, tô de pai. Ver o pai com as crianças remete para a nossa sociedade que a mãe estava indisponível naquele momento e que o pai precisou assumir. E que ali ele está sendo babá e não pai. Mas sim, ele está sendo pai. Ele só está fazendo o que é o papel dele fazer. E que, infelizmente, nem todos escolhem. E aí não é por não querer, muitas vezes, é por não ter coragem. Porque é necessário coragem. Coragem para ir na contramão do que estão me dizendo. Coragem para dar banho quando todo mundo está me falando que o certo é a mãe fazer isso. E aí um ponto importante, às vezes a mãe poda também. Porque o pai não vai fazer como ela faz. Eu não vou deixar ele dar banho. Ele não vai dar banho direito, ele não vai lavar tudo que tem que lavar. E sim, talvez ele não dê o banho como você dá. Talvez ele faça diferente. Mas ele também precisa desse momento com o filho. E aí vamos lá, se eu tenho uma mãe que pensa tradicionalmente e para ela, pai não cuida e mãe não provê, eu vou podar esse vínculo do marido com meu filho. Ele tem que prover, o papel dele aqui é prover. Ele tem que sair para trabalhar. Deixar de trabalhar, pegar uma folga no trabalho para ter um momento com a criança, eu não vou estimular isso. E muitas vezes sem nem perceber. E aí vamos lá, gente, de forma inconsciente que isso é feito. Às vezes a gente não percebe. A gente está propondo esse momento e está desconstruindo, digamos assim, essas questões, porque pouco se fala sobre isso, pouco se fala sobre paternidade. Pouco se fala, se a gente for pensar, tem manuais, né, que falam sobre ser mãe, tem pouquíssimos estudos que falam sobre ser pai. E isso vem de uma construção social. Eu não estou ensinando meninos a serem pais. Eu não tenho muitos pais exercendo paternidade, eu não tenho muitos estudos para falar sobre isso. É toda uma rede que vai se conectando e vai tendo relações, né? Se eu não ensino a criança a ser pai, eu tenho 5 milhões de crianças hoje que não têm pais no seu registro. E será que isso não tem reflexo dessa educação? E aí você traz, né? Quais são as possibilidades mais atuais para o papel do pai? E por que é tão importante falar sobre isso, né? Por que é tão importante falar sobre isso? Por que é importante que os pais se sintam acolhidos, que eles entendam que às vezes eu não estou sendo o pai que eu gostaria de ser porque eu não quero. Às vezes eu não estou sendo o pai que eu gostaria de ser porque eu não fui educado para isso. E aí tá, mas a gente vai estar aqui falando de limitações, a gente está aqui falando do que me leva a talvez não ser esse pai. Mas se eu fico presa a isso, eu vou continuar fazendo isso, repetindo. Né? E aqui eu não estou falando só para homens e pais, eu estou falando para mulheres também, que estão educando seus filhos também. Para mulheres que também são mães solo, né? E estão aí exercendo esse papel também de pai. E que muitas vezes não se atentam a falar de paternidade, mesmo quando estão educando um menino. Continuam falando só de maternidade. Então, lugar de fala, e eu entendo isso, né? Eu entendo que o lugar de fala não é por maldade que isso é feito. Mas a gente entender essas limitações é para que a gente possa refletir sobre elas e pensar, tá, eu sei que é esse o lugar que eu estou, mas é esse o lugar que eu quero ficar? E talvez a resposta seja não.
talvez você queira se reinventar. Em todos os... Nessa semana eu fui assistindo a vários vídeos de pais, de psicólogos pais, que falam sobre esse papel, que falam sobre esse vínculo com o filho. E em todos esses vídeos, o que eu ouvi foi o quanto foi bom para mim ser pai. O quanto eu me reinventei. Que é bom para a criança, a gente sabe. Estudos estão aí à disposição para a gente ler. Né? O quanto mais afeto, quanto mais ela tem essas figuras de referência na vida, mais protegida ela se sente, com mais segurança ela se desenvolve. E a gente vai nutrindo uma relação mais saudável para essa criança. Mas para além da criança, o quanto que ser pai traz retorno para você. Você vai construir momentos com o seu filho que ninguém te tira. E a gente está falando de memórias, a gente está falando de criação de vínculo. A gente não está falando de um presente que a gente vai na loja e compra e entrega no Dia dos Pais. A gente está falando de um presente que não tem como eu comprar em lugar nenhum. Que não se vende, mas também não se perde. Que eu vou levar lá pro resto da minha vida. Perfeito. E a gente sabe o quanto as memórias positivas ajudam no desenvolvimento do ser humano, né? Das mais variadas formas. Por isso que quando nós convidamos você para falar a respeito desse tema, a gente pensou justamente nos diferentes tipos de pais. E aí, simbolicamente, se você prestar atenção, nós colocamos bexigas rosas e azuis. Né? Não que o homem não possa gostar de rosa, nem a mulher de azul, é porque no padrão o rosa significa, lembra a mulher, e o azul lembra o homem. Então, Paloma, foi um prazer dialogar com você. A Escola Sorriso Infantil agradece a sua participação. E eu gostaria que você fizesse a leitura da frase que você sugeriu para finalizar o nosso diálogo e dizer a todos vocês que estão aqui, que assistiram a gente, e falar sobre a importância do papel do pai, ele é fundamental não apenas na Semana dos Pais. Sim. Que nós temos esse diálogo aberto e a gente traz esses temas durante todo o período. Um prazer, viu? Vamos lá, vou ler a frase, né? Ser pai não é só gerar uma vida, é proteger, cuidar e amar. E aí aqui a gente está falando para todos os pais, sejam vocês avós, tios, padrastos, seja você a mãe que está exercendo esse lugar de paternidade. Feliz Dia dos Pais. E não sejam apenas os que geram a vida, mas seja o que ama. Se permita viver esse momento e tenha coragem, porque será necessário coragem. Tenha coragem para viver o papel que você quer, para ser para o seu filho o pai que você gostaria de ser e de ter, talvez. Né? Então, para além do que o seu filho precisa, que é muitas vezes onde a gente está agarradinho, eu faço isso, eu trabalho muito porque meu filho precisa disso, seja quem você quer ser e quem você também precisa ser. Né? Porque às vezes a gente está achando que o nosso filho precisa de algo que ele precisa mais de presença. Então, às vezes no Dia dos Pais, dê presença. Nos dias que não forem o Dia dos Pais, também dê presença. Porque isso constrói vínculo e vínculo vai ser levado para a vida. Não só para você e para o seu filho, mas para o mundo. A gente precisa de mais vínculo e a gente precisa de mais conexão. E a gente vive num mundo, infelizmente, em que a gente está mais conectado virtualmente do que presencialmente. Então, que nesse Dia dos Pais vocês possam se conectar, né? Seja presencial mesmo ou virtual, porque a gente está passando por um momento de pandemia e talvez nem todos possam estar com seus pais. Mas que haja conexão real, conexão afetiva, que isso é o que importa. É isso que você vai levar e é isso que vai ficar para o seu filho. Então, um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos e muito obrigada.